São pessoas. Bom, a gente vai continuar o item 2, a partir do item 2.3. Vocês lembram que a gente estava comentando na nossa apostila, capítulo 16, né? Nós estávamos comentando sobre a questão da Evelina cuidando, né? Digamos assim, encarregada de fazer esse tratamento, né, do Túlio Mancini, que para ela também era um tratamento, uma vez que ela estava procurando ali fazer o bem, procurando ajudar ele. Então, ela também, na verdade, também precisava se ajudar. Então, era um tratamento que acabava sendo para os dois. Se lembra que nós comentamos que ela possivelmente vai ser mãe dele numa outra encarnação. Então, estava modificando aquele sentimento de homem e mulher, né? A afetividade do tipo mais um caráter no sentido sexual e de afeto homem e mulher para uma afetividade de mãe e filho. Então, é interessante que esse processo comece a acontecer no plano espiritual, né? Essa mudança, essa proposta. E essa proposta é o que vai curar esse rapaz e é o que vai ajudá-la também na jornada dela. Mas aí nós colocamos uma questão aqui que surge e que, ao mesmo tempo nos ajuda a compreender esses processos. Mas como é que a pessoa age assim, age assado, depois de passar por várias situações desse tipo? Ela nasce numa função familiar, na outra ela nasce numa outra função e tudo mais. E nós levantamos, na semana passada, a questão de duas objeções que surgem, muitas vezes colocadas por irmãos de outras religiões, que servem também para o nosso estudo. E sempre que eu posso, eu estou trazendo essas questões para vocês, porque, para mim também, porque eu acabo me obrigando também a estar revendo isso e reelaborando. E veja, o espírita, ele não tem obrigação de ficar tentando converter ninguém. Isso é uma coisa que Kardec já colocava para a gente. Mas, se uma pessoa chega para nós e quer uma orientação, e ela está naquele fio da navalha ali, né, para escolher uma coisa ou outra, e só depende de uma boa orientação para ela dar um encaminhamento à vida dela, e nós não sabemos dar essa orientação, é uma responsabilidade nossa. É claro que a gente não tem que saber tudo, mas eu acho que a gente tem que tentar, à medida que o tempo passa, ir entendendo, por exemplo, aquele livro que é o Espiritismo. O que a gente pede para que se leia aquele livro? Porque a maior parte dos argumentos contrários ao Espiritismo são colocados por Kardec naquele livro ali. E é um livro básico, né? Básico, mas extraordinário, né? Então, muitas perguntas que as pessoas nos fazem hoje, quando chegam para adentrar a doutrina espírita, ou curiosos, né? Muitas das vezes, uma tragédia como essa desses rapazes, às vezes, é uma situação em que alguns familiares ou um amigo, é o momento que aquela pessoa vai buscar uma religiosidade na sua vida, um caminho religioso. Aí a pessoa nos procura e nós não temos o que falar para ela. Eu acho que nós temos essa obrigação também de tentar, dentro das nossas possibilidades, eu acho que começar pelo que é o Espiritismo é muito bom, para poder não deixar de esclarecer as pessoas dessas dúvidas que às vezes são colocadas até por má fé, não uma delas, mas de outras pessoas que colocam para elas até por má fé. Tipo assim, colocando coisas que não existem, coisas que são absurdas, e cuja argumentação é muito fácil de ser. Mas veja o que eu estou falando, não é que a gente vai ficar debatendo com as pessoas, não é nada disso, não. Nem tentar convencer ninguém, mas se a pessoa nos procura, nós devemos ter algumas respostas, ou pelo menos saber a quem encaminhar, ou que livro orientar e tudo mais. E no caso aqui, são duas questões que são importantes. Primeiro é aquela que trata se você passou por várias personalidades ao longo de várias vidas, como é que fica essa bagunça, entre aspas aí? Não é bagunça nenhuma, é uma estruturação. É bagunça sim quando o indivíduo entra num processo psicótico e aí ele pode criar múltiplas personalidades, dissociação, e aí você tem realmente uma perda dessa. Porque existe um grau de conflito entre as várias camadas do nosso self. Nosso self seria o total. E cada camada é um ego, é uma persona, uma vida que nós tivemos. E existem conflitos, isso nós temos falado sempre. E esses conflitos vêm à tona na camada mais de cima, que é essa atual. Eu, José Ronaldo,
Tô aqui na camada mais alta que minha, o José Ronaldo Persona. Mas abaixo do José Ronaldo Persona tem várias outras camadas de existências que eu tive, outras experiências, outras vivências, outras personas, outros egos que assumi. Então, eles entram, às vezes, em conflito, mas isso não é necessariamente, não se cria uma bagunça, simplesmente porque nós somos um todo que está entrando a caminho de um processo de integração. Por isso que a gente chama a atenção daquele livro da Joana de Ângeles, O Homem Integral, na psicografia do Divaldo. Por que o homem integral? Porque essa integração é uma integração interna de todas essas camadas, onde essa sombra precisa ser iluminada, onde esses conflitos precisam ser sanados, e uma integração externa, onde nós nos integramos com quem? Com Deus. Mas como é que eu posso me integrar com Deus se eu não consigo me integrar com a Balu, que é filha de Deus, obra de Deus, se eu não me integro com a Adriana, se eu não me integro com a Valéria, ou com a Isabelle, ou com a Inês, né? Então, por isso que Jesus ensinava amo o próximo. Por quê? Porque amar ao próximo é o caminho para eu amar a Deus. Não tem como. Porque como é que eu vou amar a Deus e odiar o próximo? Não é que eu posso amar o Criador e odiar a criação. Isso é uma contradição dentro desse processo. Então, o melhor caminho da gente encontrar a Deus é através do próximo, é amando ao próximo. É nele que nós estamos vendo a Ana. Se eu amo a Ana, é nela que eu estou vendo o reflexo de Deus. Deus te criou, ele orientou teus passos para você chegar até aqui. Então, quando eu manifesto o meu amor, de certa forma, eu estou me aproximando de Deus. Então, esse é o caminho que Jesus propôs para nós. Está dizendo do homem integral? Ah, é? Ah, tá. Beleza. Ela comprou essa coleção, né? Eu tenho 25 anos. E eu já li 12. São 16. E aí eu li primeiro o Homem Integral, agora eu estou lendo que fala justamente do amor. E aí ela vem colocando todas as formas de amar, todas as situações. E a gente fica preso à palavra, não à ação. Eu vou dar olha, porque o livro é magnífico. É porque nós estamos esperando as frutas lá no tanque. É porque ela tá me cobrando, porque há 4 anos atrás, eu não sei porque que as pessoas ficam me cobrando isso, só porque passaram 4 anos e eu não apresentei ainda o estudo. Só 4, mas quantas encarnações nós estamos nessa jornada aí? Né, Valerinha? Mas vai ficar pronto, tá? Fica tranquila que vai ficar pronto esse negócio aí. Nem falo nada. Aí a Rosana tinha que tá com a dor na garganta, mas para isso você fala, né? Bom, e aí esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, se eu tenho um esquecimento e eu tenho que passar por situações na vida seguinte que esse esquecimento, por exemplo, sofrimento. Estou passando por um sofrimento, uma expiação, uma prova, e nesse caso eu me esqueci da minha vida anterior. Que utilidade tem esse sofrimento se eu não me lembro por que eu estou sofrendo? Essa é uma questão que é colocada. Até porque não é necessariamente na vida anterior, pode estar resolvendo Sim, uma questão de outras, né? né? Até mais, tem outro, pode ser coisa bem para trás, frequentemente, né? Pega muita coisa para trás. Aí você diz, mas como é que eu vou conseguir? O que adianta eu passar por uma dificuldade que eu não sei por que eu estou passando? Mas esse é um equívoco que a gente observa, só que a gente tem que desmembrar caso a caso. A gente não vai fazer isso hoje, óbvio, né? Mas duas situações que a gente observa. Primeiro, do próprio caso aqui. O Túlio Mancini precisa se lembrar que ele tinha, para ele aprimorar o sentimento dele, transformar um sentimento homem e mulher, que é um sentimento, digamos assim, que ele tenha. Vejam, gente, eu não estou dizendo que o sentimento de sexualidade, de afetividade sexual, seja algo necessariamente somente material. Ele também carrega, dependendo de como ele é trabalhado, ele carrega também um aprimoramento da parte amorosa, do emocional.
Só que não tenha dúvida que o sentimento filial e o sentimento maternal estão no patamar acima. Isso não tem a menor dúvida disso. Então, quando ele vai ser filho dela numa reencarnação seguinte, ele não precisa saber que ele foi, digamos, namorado dela, para que esse aprimoramento que a filiação vai trazer e vai modificar nele seja necessário para produzir o melhor. Então, ou seja, nem sempre você precisa lembrar do que você está passando para poder ser efetivo aquilo. Outra situação que acontece, pode ser que eu vá passar por aquela situação difícil e eu só vou saber a hora que eu desencarnar e for comparado. Aí eu sou induzido a uma lembrança de uma vida anterior, onde eu vi o que causou aquilo, eu vejo o que eu passei, eu comparo e eu aprendo. Então, o aprendizado, às vezes, não é agora, ele está sendo preparado para você saber daqui a pouco, né? Então, muitas das vezes, certos aprendizados não vêm imediatamente. Isso acontece com muita frequência, se vocês pararem para observar. No colégio isso acontece também, mas na faculdade eu acho que é mais forte isso. Você, quando está fazendo uma faculdade, eu me lembro que quando eu fui fazer cálculo 3, eu estava indo muito bem na faculdade. Fui fazer a faculdade de Burro Velho, com 34 anos, matemática. E aí, quando eu cheguei em cálculo 3, eu estava indo muito bem. Quando eu cheguei em cálculo 3, quando eu vi o professor colocar a ementa no curso, eram equações diferenciais. Cara, quando ele botou aquilo ali, eu falei, meu pai do céu, não vou passar. Eu trabalhando, né? Trabalhava muito e não tinha tempo, eu só tinha tempo para estudar domingo, um pouco sábado e à noite, né? E à noite eu estava na bagaça, né, Moniquinha? O Angelozinho estava novinho, tinha nascido há pouco tempo. Aí eu olhei para aquilo ali e falei, caramba, não vai dar. Isso aqui, agora me lasquei. Agora me lasquei. E, no entanto, à medida que foi passando as semanas e eu fui me dedicando mais, aquilo ali foi ficando uma coisa mais clara. Então, muitas das vezes a gente acha que uma dificuldade, que uma prova, os problemas que a gente passa são muito maiores do que realmente eles são. A gente só vai tomar contato com isso quando as coisas vão acontecendo. E aí a gente vai meio que se adaptando, vai meio que entendendo melhor isso. Claro que a gente pode se fechar e dizer assim, não, eu não vou conseguir aprender, eu não vou conseguir aprender, eu não vou conseguir aprender, eu não vou melhorar. Depende de cada um, mas se eu dizer assim, não, eu vou conseguir. Aí você começa devagarzinho, devagarzinho você vai Talvez até recebendo ajuda. recebendo ajuda. Aí as coisas vão, as coisas vão se desenrolando. Acontece, né? As coisas vão se desenrolando, né? Os taoístas dizem assim, siga o fluxo do tal, do caminho, né? Bem interessante. Muito bem. 2.3. Observemos que aqui é uma questão fundamental como razão de tais objeções, essas que nós comentamos agora, é que para a teologia cristã tradicional não existe o conceito de evolução, mas de um espírito criado e que alcança a salvação a partir do estado em que foi criado. Ou seja, um único ego persona. Na visão teológica, gente, a teologia tradicional cristã, protestante, católica, ortodoxa, oriental, só existe um ego persona, uma única vida. E nessa vida você se salva ou não se salva. Não existe evolução, existe salvação. E o que assegura essa salvação? A graça divina e a justificação pela fé. Pronto, ponto final. A Igreja Católica introduziu alguns tipos de elementos que é a caridade, por exemplo, mas você observa que ela é menos presente no protestantismo. O protestantismo é muito forte em voltar lá em Paulo, trazendo a questão de Cristo como Salvador. Justificação pela fé, a fé na ressurreição de Cristo como salvação, e a graça de Deus dispensa a graça para que nós sejamos salvos. Nós não somos salvos por nossas obras. Essa é a visão cristã tradicional. A igreja mudou um pouquinho, uma pouca coisa, colocando um espaço para a caridade dentro desse processo, mas no final tudo meio que tende a esse ponto. No Espiritismo, não, nós imaginamos a evolução, portanto, não estamos falando de uma única vida, estamos falando de várias vidas, são precisas muitas e muitas, muitas vidas para que a gente consiga. Uma visão paternalista, né? Ela vinha lá de trás, né? Antropocêntrica, paternalista,
salvacionista, né? Ora, o conceito espírita de evolução implica uma visão absolutamente diferente e reconciliável, considerando que o tema salvação, consequentemente de graça e justificação pela fé, é central na dogmática cristã, qualquer que seja a vertente. Então, assim, se uma pessoa chega para você e vai falar assim, não, mas olha só, a gente é salvo pela graça divina. Ninguém é salvo por sua própria obra. Gente, se a pessoa tem isso muito firme dentro, como um princípio religioso dela, ou que ela é salva ou justificada pela fé, desiste. Nem adianta tentar discutir isso, porque você vai criar uma bagunça na cabeça da pessoa. Mas se isso é o princípio, que é a cosmovisão dela, beleza, não tem problema nenhum. A pessoa vai conseguir também fazer coisas maravilhosas se ela seguir esse princípio realmente. Mas são irreconciliáveis. É isso que eu acho. Eu acho Entendeu? assim, apesar da visão ser tão diferente, ela tem um propósito. Não, ela tem. Eu Porque só digo assim que não vale a pena você tentar existem convencê-la, entendeu? espíritos que Porque ainda precisam dessa visão é, para eles terem que aquilo é o que toca eles. Então não adianta você chegar lá com o espiritismo e falar para ele que é o que você falou, vai bagunçar e de repente nem uma acaba coisa que nem ele outra. nem uma coisa nem outra. Porque cada um tem o Exatamente. seu momento. Então, E aí, assim, a pessoa pode fazer coisas maravilhosas em qualquer religião, gente. Só que às vezes a pessoa não está bem na religião dela. É aí que entra uma questão importante. Por isso que eu falo a você, mais uma vez, volto ao mesmo ponto. Nós temos uma responsabilidade. A pessoa, vamos dizer, ela é católica, mas ela está cheia de dúvidas, ela está quase abandonando o catolicismo. Aí vem perguntar para a gente sobre o espiritismo. Aí faz um monte de perguntas e a gente não sabe responder. Ou responde errado. Ou então fala uma coisa que não é realmente não dá. Pelo menos o básico que está lá no que é o espiritismo, a gente tem que saber. Pelo menos essas noções básicas. Ah, mas é o demônio que o padre fala. Você falou que é o demônio que se manifesta na comunicação. Isso está tudo explicadinho lá no que é o espiritismo, gente. As razões que desmontam essa ideia, né? Que, aliás, tem no Evangelho, tá? Uma passagem igualzinha a essa. Quando alguns judeus, partidários dos escribas, de alguns fariseus, acusaram Jesus de expulsar o demônio, expulsavam Satanás por Satanás. E Jesus vem com uma argumentação mostrando a contradição que eles estavam cometendo ao fazer isso, que é a mesma coisa que se comete hoje em dia. Ah, mas aquele espírito que se manifestou é uma força demoníaca. Pô, mas essa força. Aí Kardec fala para a gente. Pô, mas essa força demoníaca tirou pessoas que iam se suicidar, pessoas que estavam na bebida largaram, pessoas estavam. Quer dizer, o diabo está salvando, aquele dia estava tudo na mão dele já e estava entregando tudo de bandeja. Eu falei na igreja, eu trabalhava no colégio, funcionava dentro de uma igreja evangélica. E teve um dia lá que eles estavam dando aula lá para os jovens. E aí eles estavam falando, não, porque o diabo salvou Jorge. Pô, eu gostei de saber quem era o Jorge. Aí era que eu vi que era São Jorge. Aí eu falei assim, gente, então o diabo é ótimo. Olha, ele salvou o Jorge e deu a coisa para o Cristo. Deus salvou. Estava garantido lá já, não? Foi Deus salvou São Jorge, que foi jogado do penhasco, né? Porque ele não queria abandonar o cristianismo. E aí eles falam que foi o diabo que salvou. Eu falei, então o diabo tá ótimo. Salvou o Jorge, quem ganhou o louro foi o Cristo. Foi Deus, então tá bom, gente. Mas assim, o que eu falo, se a pessoa tem lá bem firme nela aquela convicção, a gente não mexe nisso. Se ela está em dúvida, a gente tem que ter algumas noções básicas, né, ou então direcionar para uma outra pessoa que vai fazer isso, tá? Mas muita coisa a gente consegue falar, porque às vezes aquele momento é único ali também, entendeu? Feita essa observação, as questões propostas A e B, né, que a gente colocou aquelas duas questões, se assemelham em termos de resposta. E aqui, por uma questão de necessidade de tempo e objetivo de nosso estudo, mostraremos de forma bem simplificada e breve uma sequência de egos vivenciados em épocas e circunstâncias diferentes criam, de fatos, muitos conflitos e dissociações, mas também muitos aprendizados e muita riqueza de experiências. E aqui é uma coisa que é estranho que as pessoas não percebam a clareza dessa ideia, né? A gente estava comentando, não sei se foi na sexta-feira, a gente estava falando
Da questão de. Não, não foi aqui não, cara. Achei que fosse aqui. Eu acho que foi lá no outro centro que eu fui. Sabe? Eu não me lembro se foi aqui ou se foi lá. O pessoal está falando essa questão da pessoa viver não sei quantos anos, 150 anos, né? Começar a trocar órgãos. Foi aqui? Aí eu falei, não, você viveu 80 anos, lúcido. Viu, Maniquinha? Daqui a mais 20 anos. Você viver até os 70 anos lúcido, tá bom, cara, porque eu volto para o plano espiritual, passo um tempinho no umbral, não vou ter que passar, não vai ter jeito, passo um tempinho no umbral, depois, não sei quanto tempo, mas aí quando eu chegar lá em um posto de socorro, numa cidade espiritual, sei lá, vou estudar, vou trabalhar, volto de novo, e aí vem com uma outra experiência, por exemplo, estou até pensando já nisso. Estou até pensando já na outra vida. Eu comecei a pensar. Você sabe que eu comecei. Você sabe que eu comecei a pensar em. Ele é o futuro mesmo. Eu comecei a pensar em. Só que está muito, muito cedo, né? Assim, eu comecei a pensar em uma psiquiatria espiritual, né? Mas não vai dar para ser na próxima vida, que não vai dar tempo para isso. Vou ter que aprender muito sobre isso. Mas eu espero daqui, talvez, sei lá, daqui umas 3 reencarnações, talvez, mas eu já queria começar a me preparar. Eu estou me preparando, na verdade, né? Isso aqui é planejar, né? Planejar já para a próxima encarnação. Mas assim, mas é sério mesmo, gente. Aí, por exemplo, como é que eu vou nessa vida agora? Não dá para me meter mais com isso. Eu vou estudar sim, como um leigo. Sonha, Alice. Ô, Rosana, eu vou tratar de você, pode deixar. Não sabe nem quantos séculos vai ficar no umbral. Mas aí, veja bem, como é que eu poderia fazer isso se eu tiver uma vida só? Eu não consigo. Assim, e também não adianta ficar arrastando, virar um Matusalém, fazendo um monte de transplante, de coisa, não sei o quê, papapá. Você diminui o ritmo da tua evolução, cara, da velocidade de aprendizado, das oportunidades que se criam. E isso a gente Zé, não vou acha. cantar para você. Alice, o teu país, maravilhoso e tão Rosana, feliz. leva isso a sério, isso é uma coisa, é um planejamento sério. É que a gente tinha falado, né? Sobre vir no mesmo grupo familiar. Foi. Eu estava na dúvida, sabe por quê? Essa semana foi meio complicado, foi meio tenso, porque eu tive um monte de centro, eu tive um monte de lugar, então eu acabei ficando meio confuso. Mas eu me lembro que eu tinha falado disso, que não adianta você ficar vivendo muito, muito tempo, cara. Você começa a perder a oportunidade, entendeu? De aprendizado. A não ser que você chegue, por exemplo, que nem Divaldo, estava lá, pô, com 80 anos, Divaldo estava tocando todo vapor o negócio lá, entendeu? Aí não, aí é outra história. Sim, sim. Porque hoje em dia as pessoas pensam essa coisa para durar mais, para a qualidade mesmo do que se faz, não existe. É só você, o seu espelho e acabou. A gente, quando tem uma oportunidade de justamente ter mais uma época de vida, mais um tempo de vida para auxílio, como foi o que eu falo, mas com uma real propósito. Você está firme nele ainda, né? Não é? Mas Divaldo teve 3 de 40 anos. Teve. A importância do trabalho. Para quê? Você não é carne. Com certeza. Se a gente durar cedo, O equilíbrio não faz mal para ninguém. Sem dúvida. Vamos lá, gente, continuando aqui. Além disso, todas essas experiências vividas estão armazenadas em nosso subconsciente e entram em contato com o ego mais recente, influenciando ao mesmo tempo em que esse mesmo subconsciente vai sendo influenciado pelos comportamentos que assumimos em nosso consciente encarnado, o ego persona. Portanto, trata-se de uma via de mão dupla, em que as múltiplas experiências estão unidas por um elemento que chamaremos self ou espiritual. Ou seja, gente, é assim, vamos tentar fazer de novo aquela metáfora, né? Não é metáfora, né? Aquela figura de linguagem, vamos dizer assim, de um iceberg, onde aquele gelo em cima da água, ele é 10% do iceberg, vamos dizer assim. No nosso caso, nem isso é o nosso. Mas o que está em cima da água é o nosso consciente. Tá? A montanha de gelo embaixo da água. O que destruiu o Titanic não foi o gelo que estava em cima, foi o gelo embaixo que pegou o calado do barco lá e foi rasgando aquele aço todo dele, entendeu?
Então, assim, na verdade, o que tá em cima é muito pouco. O que está embaixo é o somatório de todas essas experiências. Bom, a grosso modo, só para a gente fazer uma comparação bem grosseira aqui, o ego, o self, seria esse conjunto todo, toda essa montanha de gelo que está acima da água, que está abaixo da água. O que está abaixo da água a gente chama de inconsciente e subconsciente, dependendo do nível de camadas. O que está acima da água a gente chama consciente. Esse consciente é o ego, é a Isabelle. Isabelle, o ego, persona agora é Isabelle. Mas abaixo tem outros egos, outras camadas, né? Numa outra vida, a Valéria, se ela não nascer em Andrômeda, porque Andrômeda eu não sei se muda, ela Mas também. em alguns milhões, ela e a Terra e a Via Láctea estão se aproximando. Tá Eu vou ter bom, que nascer mas aqui aí na vamos dizer, na próxima vida, o que que acontece? Valéria, ego, Valéria, desce um pouquinho nessa camada embaixo da água, mas ela está bem próxima, é a que mais te influencia. O teu próximo ego, que começa a se formar como? Pela tua bagagem espiritual, mais a influência do meio, do organismo, a influência espiritual. Aí começa a se formar um novo ego, que pode ser um homem, pode ser uma mulher, mas vai ser outro nome com outras características, mas carregando muito daquilo que você já tem de somatório desse aprendizado. Então, esse somatório do que está acima da água, do que está embaixo da água, que nós chamamos de self. Mas é um self imperfeito. O self que seria, digamos, o self primordial para nós, como um arquétipo primordial, seria Jesus, seria o Cristo. Nem Jesus. Nem Jesus é o self primordial. O Cristo é o self primordial. Porque o Cristo, no plano transcendente, no plano sublimado, ele tem o total domínio de todas essas camadas, enquanto que no mergulho da carne ele não tem como o corpo conseguir reter toda essa informação. Nosso cérebro não está preparado para isso. Então é preciso que só parte do nosso self se manifeste no nosso cérebro físico. Por isso nós trazemos limitações dentro desse processo. Mas o Cristo no plano sublimado é a nossa melhor referência de um self primordial, né? Que ainda não é o final da escala, mas para a gente é aquilo que está na camada que para isso aí nós podemos dizer o self do Cristo. Seria para a gente uma referência. Mas o que é o self do Zé Ronaldo? Bom, é um molde assim, um reflexo bem perfeito daquilo que deverá ser um dia esse self do Cristo. Então, da mesma forma de todos nós, funciona da mesma maneira. Então, nós estamos todos na busca de uma integração. Eu fiquei 10 Ser anos integrado. agora essa é a minha próxima. O próximo caminho agora, Ana, vai ser esse, entendeu? Então, gente, não tem dificuldade. Quando vocês estiverem na dúvida, o que é self, o que é ego, lembrem da montanha de gelo. Lembrem do iceberg. Está na dúvida do self, do ego, lembra do iceberg. O que está acima da água, ego. O que está abaixo, inconsciente, somatório total, self. E o meio ainda pode trazer as personas. Vai alterar. Vai. Boa pergunta. Uma espécie de válvula que a gente teria. Eu estava aqui pensando Gatilho, alguma coisa que disparasse um gatilho. Sim. Que vem de outras vidas. Tanto Ué, para quando você situações tem- difíceis que você pode resolver, que você não esperava, quanto também coisas negativas Sim, também. sim. Fiquei me lembrando assim, uma vez eu reagi a um assalto, que eu falei, como eu botei um ladrão pesadíssimo, 4 horas da manhã para correr. Eu falei, gente, quem era que apareceu aqui? O que eu era, né? Quer dizer, Não, melhor. isso vem à Imaginando tona, ué. umas coisas assim que- Porque normalmente o que vem à tona nosso são pacotes de vivências, as caixinhas. Só que tem hora que pode vir um ego inteiro, ou boa parte dele. Então, se a gente fala que múltiplas personalidades podem ser condomínio espiritual, como diz o Hermínio Miranda, é uma tese que ele levanta, eu também concordo, mas acho que não é só um conjunto de espíritos se manifestando. As múltiplas personalidades são lembranças de vidas passadas que ocorrem, esses egos vêm à tona por algum gatilho.
Teoria de um trauma. esquizofrenia, de repente. E você tem o terceiro, que é a criação do personagem, que não é vida anterior, não é espírito, e você criou. Talvez por um processo de esquizofrênico, tudo mais, você cria esse mecanismo, que vai ser um tipo de doença mental que tem que ser tratada. Mas aí que tá, e aí vem a coisa mais interessante e bacana, por isso que eu quero ser, no futuro, um psiquiatra espiritual. Isso é maravilhoso. Olha só, imagina, Parecida, que você é uma terapeuta. Aí vem uma pessoa no teu consultório. Essa pessoa manifesta mais de uma personalidade. Só que a segunda personalidade dela que está se manifestando, que não é a dominante, que não é a dela mesma, digamos assim, ela pode ter 2 ou 3 personalidades, tá? Digamos que essa segunda personalidade, que é totalmente diferente, ela pode ser mais agressiva, ou ela pode ser mais carinhosa, ou ela pode, entendeu? Aí você vai falar o que para essa pessoa? Que aquela personalidade ela tem que abandonar aquilo ali, que aquilo ali é uma mentira? Não, você vai conversar com essa personalidade. Ela é o caminho para você restabelecer o padrão, a sanidade. Seja espírito, seja lembrança de uma vida passada, que nós vimos até no estudo de domínios da mediunidade, um caso desse. A manifestação não era de um espírito, era de uma lembrança. Você lembra, Isabelle? Era a lembrança de uma vida passada. A pessoa começou a ter um transe, estava sentada na cadeira, você fiquei até imaginando a pessoa sentada aqui tendo um transe. E o terceiro seria uma produção da própria mente. Por que a pessoa faz isso? Para se proteger. Um trauma do passado, uma infância muito... Um evento muito trágico que ela precisa esquecer, ou ela precisa de alguém que proteja ela daquele evento. Ela cria esse personagem. Mas esse personagem, ele tem, digamos assim, vou botar vida própria, entre aspas. Por quê? Ele não é um nada. Ele é algo. Ele é resultado de um trauma. Então, ele tem que ser trabalhado. Ele é o caminho que eu tenho para chegar ao ego dessa vida, ou talvez até a camadas mais anteriores. No caso, personas anteriores. Então, a gente tem que... Por isso que eu acho, porque eu falo que é tão maravilhosa a mente humana, porque todos nós, em níveis maiores ou menores, manifestamos esses recursos para a gente aprender, até que nós alcancemos esse ego primordial, que não precisa ser... A gente está botando Cristo, gente, como uma meta, é óbvio, né? Mas a gente sabe de espíritos que estão numa condição... Aí entra o tal do conceito do mundo, seria isso? Quando você chega nesse patamar. O ser unificado. O ser unificado. Não há mais conflito. Não há mais conflito, não há mais sombra. Há memória. Você não consegue apagar o erro que você fez do passado, mas aquele erro não é mais. Aquele erro você já se perdoou, você já entendeu, você já compreendeu aquilo, já elaborou tudo. Você olha para aquilo sem que aquilo te cause dor. Nós, se formos levados a uma regressão de memória e olhar uma camada dessa, a gente vai sofrer. Porque na nossa visão atual, o que a gente fez lá é ainda mais doloroso. Então, mas para o espírito que superou isso, ele já tem essa capacidade do auto-perdão pleno. Então, ele entende a si mesmo quando ele mergulha. Por isso que é tão problemático a terapia de vidas passadas. Só pode ser usada em recurso extremo. Porque você vai lidar com dores, com situações que elas não estão escondidas à toa. Elas têm a sua razão, né? Uma pessoa bipolar pode ser esse conflito? Pode. Ela pode. É porque, na verdade, assim, existem elementos bioquímicos que vão disparar transtornos na forma como o cérebro você consegue bloquear uma parte, mas ele com certeza está relacionado ao transtorno bipolar, está relacionado a uma dissociação, a um conflito de dissociação. Que eles determinavam uma parte do cérebro que a pessoa, por exemplo, só sentia tristeza, depressão, e acho que não sei se a Maria chegou a ver estudo. E aí eles iam lá e faziam uma estimulação na pessoa acomodada naquela região do cérebro que ela tinha aquele sentimento o tempo todo. E aí o médico perguntava, e agora? Como que você está sentindo? E de repente a pessoa começava a relatar que estava começando, estava passando aquela sensação de tristeza, de querer se matar e coisa e tal. Então, é porque a complexidade desse processo é que o espírito, quando se liga ao cérebro, não tem como você dizer assim, eu vou tratar só os... Por isso que eu falo que eu quero ser psiquiatra espiritual lá no plano espiritual, porque
Aqui na Terra é complicado pra caramba, porque o que acontece? Você tem o CRM. CRM aqui, não vai dar certo. Não, mas olha, sinceramente, se eu tiver uma nova reencarnação, acho que eu vou querer entrar nessa área aí, sabia? Mas vamos ver, né? Não sei, eu posso nascer também numa situação totalmente diferente, que não é essa meu planejamento. Você ter várias telas assim, você poder ir vendo as vidas das pessoas. É, mas é mais ou menos E aí assim que eles você têm, tá ali ajudando O a tratamento é pessoa, mais efetivo. Aqui o tratamento é mais complexo, porque você tem a parte neurológica. Você tem áreas do cérebro, por exemplo, que a gente sabe. Um exemplo, se você tem uma lesão, a Mônica já viu isso lá no CTI, no Trópico Cérebro Intensivista. Uma lesão no córtex pré-frontal esquerdo muda a personalidade da pessoa. Muda a pessoa. Tem uma história muito famosa de um cara que é assim, bem... Phineas Gage. Minas Gate, exato, a história dele é impressionante. Esse caso dele é Caso clássico na de levar várias neurologia. empresas para contar. O cérebro dele, um buracão desse tamanho do cérebro dele, perdeu, Perdeu a capacidade de sei lá, 40% da massa cerebral. empatia, compaixão. Mas não foi nem esse o problema foi isso aqui, ó. Córtex frontal, a barra de ferro entrou por aqui. Aí o que aconteceu? Ele Destruiu. levantou e saiu, não. Gente, sem córtex pré-frontal esquerdo, nosso espírito é um carro desgovernado. Nosso espírito é um piloto tentando dirigir um carro Ele perdeu as desgovernado. emoções, ele Começou a beber, começou a falar palavrão. Ele era um cara todo. perdeu, assim, tipo assim, sua mãe morreu. Ele, tá bom. assim, tipo isso. Então, assim, não adianta a gente achar que a gente vai tratar uma pessoa sem considerar o cérebro como espíritas, vamos dizer assim. Que você vai tratar uma pessoa só trabalhando o espírito dela, a psique, sem levar em conta o cérebro dela. E não só o cérebro, mas o sistema imunológico, o sistema endócrino e tudo mais. O todo. Por isso que é mais complexo. No plano espiritual, você ataca mais a parte da psique propriamente. Mas só que aí tem um detalhe. Tem coisa que não dá para você tratar no plano espiritual. Precisa encarnar. Aliás, muita coisa, né? Precisa encarnar. Porque precisa passar pelo esquecimento, porque precisa gerar nova experiência. O caso do Túlio Mancini. O projeto? Não, mas vai dar certo, se Deus quiser. Mas só que eu não sei, né, quando vai ser, porque aí às vezes vou nascer numa situação totalmente diferente, que não vai permitir isso. Mas você vê o Túlio Mancini, o projeto reencarnatório, o tratamento dele não está dando certo lá no plano espiritual. Mas na reencarnação, a ligação mãe-filho tem um elemento biológico também nisso. A oxitocina, por exemplo, ela faz uma ligação fortíssima da mãe e do filho. Engraçado, né? Um neurotransmissor que estimula a capacidade de conexão com o outro ser. Gente, o ato de abraçar uma pessoa com carinho gera oxitocina, sabia? Gera oxitocina. A mãe, no trabalho de parto e depois também amamentando, ela gera oxitocina, que faz com que, vejam, é uma ligação espiritual, mas é uma ligação biológica que vai estimular o espiritual. Então, é tudo muito perfeito esse processo, mecanismo reencarnatório, né? Por isso que ele faz parte desse processo. Não tem como, né, a gente não ter dessa maneira. Muito bem. Onde eu parei mesmo aqui? 2,4, né? Mas eu não comecei não, né? Não. Caramba, não é possível. Ó, vemos aqui, por isso que demora o bagulho. Isso que eu falo, cara. Vocês não deixam eu ir, não deixam eu avançar. Vou ficar descontrolando, então. Hoje foi só o 2,3. Nossa, tá feio, Reinaldo. 2,4. Vemos aqui que, à medida que o tempo passa e evoluímos, esse somatório de experiências se fundem ao self, perdem dissociação e ganham integração. O eu integral, assim, o que a Balu falou aqui. Portanto, o self é uma psique em elaboração constante a partir de múltiplas experiências, mas que assegura uma individualidade única e que caminha inexoravelmente para a transcendência. Quanto a outra objeção que trata da validade de situações em que viveremos para a retificação de equívocos passados de que não nos lembramos, existem várias abordagens dessa questão.
Mas nesse caso específico de Evelina, se ela receber Mancini como filho, aprenderá e deverá amá-lo como um filho, e ele aprenderá a amá-la como mãe. Esse é um amor puro que nada tem da relação conflituosa e sensual de Evelina e Mancini do passado. A transformação se dará por uma nova experiência com excelente oportunidade de transformação, de elaboração de sentimento que os une. Então, observemos que não faz diferença se ele e ela não se lembram do passado, pois se agirem da forma correta, irão criar novos vínculos baseados em novos valores e estabelecerão relações de afeto baseados em um amor verdadeiro e sublimado. Ou seja, para que teria memória? Qual era a função da memória aqui? Nenhuma. Pelo contrário, ela ia atrapalhar. Se ela tivesse memória, atrapalharia o processo. Tá? 2.5. Mas por que citamos essas duas questões? Somatório de egos e validade de uma nova experiência retificadora, da qual não se lembra o passado, a causa, como algo relacionado ao problema de Evelina e Mancini. Como vimos, o esquecimento do equívoco passado não atrapalha o roteiro a ser traçado por Evelina e Mancini, como explicamos em 2.4. Imaginemos essa nova experiência mãe e filho, onde os dois se lembram de seus papéis no passado. Isso seria inviável, pois o exercício da maternidade, com toda a sua santidade inerente, é suficiente para profundos processos transformadores. E aqui, gente, mais uma vez chamando a atenção, corpo e espírito, quando a gente fala, o espírito encarna, o que é o ego que está se formando? Ele é esse ser, esse espírito, está ali, mas ele é formado por influência, ele tem condicionantes. Quais são os condicionantes? Corpo físico, o ambiente em que ele está inserido, a influência espiritual, que é muito grande, e a influência do psiquismo de profundidade. O gelo está todo embaixo da água. Então, nós recebemos 4 grandes focos de influência. A família, não é só a família, os amigos, tudo que cerca, todo o ambiente, o idioma, a cultura, tudo isso vai formar um condicionante do ego. O corpo vai formar um condicionante do ego. As influências espirituais vão formar um condicionante do ego e, obviamente, toda a bagagem que ele traz do subconsciente vai formando essa também vai ajudando a formar essa nova bagagem. Porque o que acontece? Aí entra uma questão interessante, né? O que vai influenciar mais do subconsciente ou do inconsciente? O que vai influenciar mais o ego em formação nessa vida? Depende. Porque, às vezes, o que vai influenciar, até a família vai influenciar isso. O que a família está estimulando naquela criança? Eu estava vendo uma cena, mas faz parte, não tem jeito, faz parte do nosso mundo de provas e expiações, não adianta a gente ficar com raiva da pessoa, a gente não deve ficar. Mas, por exemplo, estava uma cena que eu estava vendo lá que estava mostrando a mãe lá na favela do Rio, a mãe deixa a criancinha, estava assim, com uma fraldinha, dentro de casa, assim, a criança correndo assim, meio na rua, meio na frente da casa, e a mãe foi pro baile funk, cara. Deixou a criancinha lá de 2 aninhos, sei lá, 2 aninhos e pouco. Aí você vê como é que vai. Aí uma influência dessa, que obviamente essa criança está ligada a essa mãe, eles têm uma ligação do passado e haviam responsabilidades a serem assumidas. No momento em que essa mãe começa a agir dessa forma, ela abre campo para que aquela criança, por medo, por uma série de outras questões, o que vai dar vazão do psiquismo de profundidade pode não ser aquilo que era o mais desejável. Às vezes assim, mas aí não é justo. Gente, não é questão de ser justo aí nesse caso, é questão da conexão das duas. Diferença. A ligação das duas é muito forte, tinham que nascer juntas, só que a outra está fazendo errado. Eu tive uma família que fez isso. Interfere no processo. A Mônica sabe do meu primo lá. Né? Meu primo e minhas 2 primas e os pais deles totalmente abilolados, os pais. Assim, agiram de uma forma totalmente responsável com os filhos. E aí deu uma série de problemas muito sérios, entendeu? Agora você vai dizer assim, não, mas essas crianças não deveriam então ter. Claro que deveriam, ali o processo juntou eles, conectou, porque havia uma caminhada para trás, em que eles estavam juntos e comprometidos. Só que quando você tem um grupo, imagina só, não precisa ir muito longe, tá? Você tem uma missão militar, por exemplo, um grupo de 5 comandos lá que vai ter que fazer uma missão de altíssimo risco, onde os 5, cada um vai ter a sua função certinha. Se um deles falhar, todos os outros 4 vão morrer, talvez.
Então, todos dependem que todo mundo trabalhe certinho. Então, é mais ou menos assim que funciona. Mas isso não tira, é óbvio, o livre-arbítrio de ninguém, no sentido de tentar superar isso. Porque eu já vi também pessoas que nasceram em famílias que se desestruturaram e a pessoa conseguiu seguir em frente, superou. Então, assim, o que a gente fala é que se você aumenta a probabilidade de dar errado, não quer dizer que vá obrigatoriamente dar errado, porque se também tivesse que nascer com a obrigatoriedade de dar errado, ele não nasceria. Não faria sentido, né? É que nem suicídio. Ninguém nasce para se suicidar. Ninguém nasce para matar. Ninguém nasce para matar, ninguém nasce para suicidar. Isso aí foi decisão que a pessoa tomou em algum momento, tá? Mas não resta dúvida que quando a gente começa a cometer erros, as pessoas ao nosso redor sofrem as consequências desses erros. E isso influencia, né? Até para esse emergir, digamos assim, desses elementos do psiquismo de profundidade, tá? No 2.6, vai dar para a gente terminar, olha que beleza. 2.6. Conseguimos avançar um ponto. Não, até meia-noite dá tempo. Ponto. Isso porque já estava com dois pronto aqui. Valério, para de falar aqui do meu lado também. Eu não consigo fazer. 2.6, ó, também o somatório de vivências é um fator crucial para a evolução. É preciso o esquecimento para que o espírito possa recomeçar novas experiências com potencial de enriquecimento espiritual. Ao mesmo tempo em que a intuição daquilo que precisa fazer, dos roteiros gerais, permanecem ativos. Está lá na nossa mente, mais ou menos, aquilo que a gente tem que estar fazendo, né? Há uma relação muito intensa entre subconsciente e consciente. E essa relação estabelece, de certa forma, boa parte da natureza do nosso próprio processo evolutivo. O conceito de sombra, por exemplo, e outros processos retificadores, a partir de novas oportunidades, que seriam muito difíceis se já não tivéssemos a bênção do esquecimento. Portanto, se existe uma junção de egos em direção a um self, eles só representarão um problema ou terão um potencial de transtorno psíquico, nesse caso, por exemplo, uma síndrome de personalidades múltiplas, né? Ou a bipolaridade e tudo mais, se o próprio consciente não consegue se desenredar das visões, entendimentos incorretos na condição de encarnado, se assume comportamentos disruptivos em relação à lei divina, dando margem a muitos desequilíbrios psíquicos, inclusive psicóticos, como, por exemplo, a ocorrência de múltiplas personalidades. Um dos grandes focos, gente, da nossa própria... Eu até comentei isso muito nas duas palestras, das 3 palestras que eu fiz essa semana. Elas bateram mais por conta de ser o Setembro Amarelo. A gente estava trabalhando muito essa questão de sentido, significado e tudo mais. E esse mecanismo que a gente chama de disruptivo, ele vem de um conflito. E o conflito, agora, no meu, não estou me referindo a conflitos que são sombra. Estão lá, são conflitos anteriores que ainda tem que trabalhar. E é um monte. Estou falando de conflitos que eu estou criando agora, nessa vida, nessa fase da minha existência. O que acontece? Eu tenho a lei de Deus dentro de mim. Mas eu não sei, eu estou aprendendo a ler essa lei, eu estou sendo alfabetizado nessa lei. Aí eu usei essa figura de linguagem também lá com o pessoal, falando, acho que eu já comentei até, eu usei essa figura aqui também, acho. É o livro da vida, que eu chamo. Esse livro da vida é como se Deus nos entregasse um livro, o livro da vida. Que é a questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Mas onde está? Está nesse livro da vida. Só que nós não sabemos ler esse livro todo. Nós estamos sendo alfabetizados. Então, nós estamos aprendendo palavras, estamos aprendendo parágrafos, estamos aprendendo a ler uma página inteira. Só que esse livro tem página pra caramba, minha impressão. A gente está lendo devagarzinho. Aí vamos dizer que eu consegui já ler algumas páginas desse livro e consigo entender a lei divina. Até aqui, eu tenho agora uma responsabilidade perante a lei. Daqui para cá, não, porque eu não entendo ainda. Eu tenho uma leve noção, mas não é aquela noção clara, de entendimento claro, dos nexos causais, do porquê que eu posso fazer isso, porquê que eu não posso, quais as razões. Eu só cheguei até aqui. Beleza. Só que até aqui, essas poucas páginas que eu consegui ler, elas me dizem que você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Isso aqui te leva a um caminho de paz, um caminho de felicidade, um caminho de uma consciência tranquila. Esse caminho aqui te traz dor, te traz amargura, te traz raiva. E eu já sei isso. Aí o que eu começo a fazer? Isso é a lei de Deus, dentro da minha consciência.
que não é a mesma lei de Deus dentro da consciência do Divaldo, que não é a mesma consciência dentro do coração de Gandhi, porque cada um deles já estão com muito mais páginas à frente. E que não é a lei de Deus na consciência do Cristo, que já leu quase esse livro todo. Entendeu? Então, o que que acontece? Mas dentro daquilo que eu li, eu sei o que é a lei. No momento em que eu começo no meu comportamento, o que é meu comportamento, Valéria? Eu falo sempre, você já está com vários anos, vamos. O que é o comportamento? Somatório de 3 coisas. Pensamento. Vontade. Não. Pensamento, Não. palavra, E ação. atitude, ação. Pensamento, palavra, atitude forma o que? O meu comportamento. Nota 0%. Você vai fazer trabalho de casa, vai ter que apresentar um trabalho de casa. E deu branco. Coitado, tá doente, deve fazer uma pressão dessa da menina, né? Pensamento, palavra, atitude, gente, é o que compõe, a grosso modo, o nosso comportamento. Meu comportamento é o pensar, meu comportamento é o falar, meu comportamento é o fazer, né? A tríade. Se eu tenho o meu comportamento, se ele está em conflito com a lei divina, mas ele só está em conflito com a lei divina quando eu conheço a lei divina, quando eu já fui alfabetizado nessas páginas. Quando eu entro em conflito com essa lei, cara, não tem jeito. Mas isso também é a base da psicologia também. Uma vez um psicólogo É? um cliente que era psicólogo. Eu tô falando que já tem umas intuição vindo aí que a gente é para pode, poder. falar uma coisa, pensar de outra forma e agir de outra forma. Sim, aí você cria uma disrupção total. Mas pode. Isso. Pode porque a gente montou um modelinho, que também é só um modelinho, tá, gente? Isso aqui é só o que a gente até já mostrou aqui nos estudos nossos. Aí aproveita, coloca aí uma característica. Coloca aí uma característica. Vou dar uma tríade aqui. Coloca uma característica do ego. Ele deixou uma cola aí. Do consciente. Como é que é o nosso consciente? Ele é cognição, emoção, memória e vontade. Essas 4 coisas formam a nossa vai permitir a nossa tomada o quê? De comportamento. Cognição, o ato de pensar, de elaborar ideias, de analisar as coisas. E não é só cognição lógico formal, é inteligência musical, inteligência social, espacial, são várias formas de inteligência. A cognição, a emoção, a memória e a vontade. Aí, quando a Isabelle falou dessa questão de você ter essa disruptura entre o que eu falo, o que eu penso e o que eu faço, muitas das vezes eu penso, por exemplo, numa coisa que eu sei que é certa dessa forma, mas a minha emoção não deixa, faz com que eu faça de outra coisa. Aí eu faço uma coisa que eu não quero fazer, que eu penso, sei que não posso fazer, mas a minha ação ou a minha palavra obedecem à minha emoção que está desequilibrada. Se eu bloqueio minha memória, e frequentemente nós fazemos isso, eu prejudico meu cognitivo, meu emocional. Ainda me deu caráter, ação e meio. Caraca, e a gente foi Mas a ideia é essa. A ideia é chegar perto, não é fundir, mas é chegar perto disso para a gente dar uma saculejada boa e a gente vai. Mas é assim, para a gente fazer essa autocompreensão, né? Então, gente, basicamente a nossa jornada é essa, a jornada da Evelina, a jornada do Fantini, do Tudman. Vocês veem, a gente pega uma partezinha tão pequenininha e dá para a gente desenvolver legal. E agora imagina assim, esses casos mais complexos, que a gente está vendo aqui uma situação pequena, cara, uma relação de 2 pessoas que teve uma repercussão e tal. Agora você pega esses casos muito mais complexos, muito mais... Olha só o trabalho para a espiritualidade, para desenrolar isso tudo, fazer os planejamentos. Reinaldo, eu vou nesse caminho, cara. Não vai ser na próxima encarnação, vou só começar a continuar estudando por enquanto, mas eu vou pegar isso aí, galera. Apesar da Rosana não estar levando fé... Você está querendo um grupo de professores para levar fé. Oi, Carmen, pode falar. O Túlio, ele não pode, como filho, vir com amor, aquele amor sufocante. Pode acontecer. Mas aí caberá
a Evelina, né, está trabalhando ele, porque a criança nessa fase, vamos dizer assim, até os 10 anos, 9 anos, O trabalho foi feito ali também, né? já está sendo feito um trabalho antes, e quando ele encarnar, esse período da infância é muito moldável. O nosso cérebro, gente, vocês sabiam que a gente. Eu estava lendo isso outro dia, a nossa condição de E formações. se vem nessa situação, porque é possível vencer. Hã? Se vem nessa situação, porque é possível vencer. Não, é possível, Ele, na verdade, ô Carmen, ele poderá ir por esse lado, mas há uma boa chance de se consiga um resultado. No mínimo, vai avançar o processo. Se já se conseguir que, pelo menos, mesmo que ele tenha assim, um amor filial possessivo, né? Que se aproximaria até um pouco do complexo de Édipo, né? Mas não vou dizer nem que seja um complexo de Édipo, porque seria um fracasso do processo, né, da tentativa. Mas mesmo que houvesse uma... Digamos que ele fosse aquele filho possessivo, extremamente possessivo. Né? E pode acontecer o contrário, a mãe ser extremamente possessiva. Mesmo aí, já evoluiu o processo, já mudou o rumo dessa história e talvez mais uma reencarnação resolva o problema. Mas que há possibilidade de uma mudança total, há. O Divaldo conta uma história que uma senhora foi numa palestra dele e pediu para conversar com ele. E aí ela conta que ela tem uma filha e que ela sempre foi muito ligada ao pai, mas que depois de um certo tempo a mãe começou a notar umas atitudes do pai preocupantes em relação à filha e a filha também às vezes Que aí é o em complexo relação ao de, pai. que aí é o complexo de Electra. Né? Aí o pai, não, era o maior do pai. Aí o pai, o Divaldo fala assim, então vem com todo mundo. Aí o Divaldo já sabia da história. Aí conversou com eles todos. Aí ele vai e fala que a menina ela vai estar indo fazer faculdade em Salvador, só que o pai quer ir junto e fazer da filha a mulher dele. Aí o Divaldo vira. Acontece. Aí o Divaldo vira e explica para ele tudo. Conta, fala assim, vocês numa outra já erraram assim e tiveram uma relação doente e que você agora veio para vencer. Você vê exatamente essa situação, a chance de poder corrigir, E a menina, repetindo todo o erro e agravando. O Divaldo primeiro conversa com a menina, ela fala, eu sinto algo pelo meu pai, mas eu sei que é errado e não quero. Então, mas do dela é o chamado complexo de Electra, o dele não. Dele ela fala, eu não quero que meu pai venha morar comigo, eu não quero dar... Porque ela já consegue, então, ter essa... É uma coisa que já veio, porque é possível vencer. Ela está tentando. Sim. Mas o pai, com a autoridade dele, né? Então ele estava impondo a ela que aceitasse aquilo, né? Então você vê como é que é complexo, cara, essas coisas. A reencarnação não é, vamos dizer assim, um xarope milagroso. Não. Ela te oferece as oportunidades para que, se você fizer as coisas certas, você vai conseguir uma evolução extraordinária. Mas se você resolver voltar aos mesmos erros do passado, você vai fazer os mesmos erros do passado, com os agravantes, né? Teve um problema com o pai, né? Ela teve uma Cometeu suicídio por causa do que o marido largou ela. Ela pegou o marido, alguma coisa assim. Mas ela teve Não, isso aí Bom, mas aí, importante é o seguinte, essas situações, infelizmente, acontecem mais do que a gente imagina. Muito mais do que a gente... Inclusive, nesse caso que eu falei desse meu primo, a minha prima passou por essa situação. Só que já configurado. Entendeu? Muito triste mesmo. Só que aí é negócio, cara, aí para as próximas reencarnações o processo vai ser muito mais, principalmente a parte do pai, né, que foi mais responsável nessa história. A situação vai ser muito mais complicada, entendeu? Mas é o livre-arbítrio, a gente tem que ter livre-arbítrio, porque também senão a gente não deixa de ser um neném espiritual, né? Né? A gente não deixa de ser um neném espiritual. Se tudo que a gente for fazer tiver tudo ali cercado, se não tiver um grau de liberdade, né? E olha que a reencarnação já limita pra caramba esses graus de liberdade que a gente tem. O Espírito fala, falta vontade. Mesmo sabendo que é errado, a gente vai... Muito bem. Então, gente, nós vamos só parar aqui a gravação.